Ok, gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, onde nós vamos poder continuar a questão das sequências. Mas agora nós vamos falar hoje das sequências de letras, das sequências de figuras. Sequências, em geral, a gente pensa logo que são sequências de números, mas nós também podemos fazer sequências de letras, de palavras, de figuras, de objetos. Ou seja, não está limitado apenas a números, mas tudo que tem a ver com sequência tem a ver o quê? Com a previsão de um próximo termo. Quando eu coloco essas letras A, C, F, J, O, essas letras elas estão obedecendo a um certo padrão. Qual é o padrão? Bom, se você pensasse, a primeira coisa é raciocinar com o alfabeto. Deve ter uma lógica associada ao alfabeto. É a primeira hipótese. Nem sempre a lógica está associada ao alfabeto. Mas é a primeira coisa que você pensa. Tem alguma ligação com o alfabeto? Do A para o C, eu pulei a letra B. Do C para o F, eu pulei as letras D e E. Do F para o J, eu pulei as letras G, H e I. Do J para o O, eu pulei as letras K, L, M e N. Perceba a lógica. Eu pulei uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Quantas letras você acha que eu vou pular agora? 5, naturalmente. P, Q, R, S, T. A próxima letra é a letra U. Perceba que eu estou saltando uma letra, duas letras, três letras, quatro letras. Mas eu poderia ter pensado de outra forma. Eu poderia ter escrito o alfabeto completo e ter saltado uma, duas posições. Uma, duas, três posições. Uma, duas, três, quatro posições. Uma coisa é você saltar letra. Eu estou nessa letra e venho para essa. Eu saltei duas letras. Ou então eu estou nessa posição e venho para essa. Eu saltei uma, duas, três posições. Então eu posso pensar em posições ou eu posso pensar em letras. O número de letras que eu saltei. Ok? Ora, mas nem sempre, como eu falei para vocês, as lógicas estão associadas ao alfabeto. Então eu tenho essa sequência que caiu inclusive na prova da Fundação Carlos Chagas. J, J, A, S, O, N, D. Qual é a lógica dessa sequência? Bom, alfabeto você já descarta porque você tem uma repetição J, J, A. Seria lógico se você depois tivesse S, S e outra letra. Porque aí você teria repetição de duas e outra. Mas eu descarto logo a possibilidade de ser um alfabeto. Então você vai pensar em coisas no seu dia a dia que estão associados a sequências e vai pensar a primeira letra, por exemplo, dos nomes, dos dias do mês, alguma coisa assim. Ó. Então essa sequência aqui, ela é exatamente o que? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A próxima, claro, seria o que? A letra J, J de janeiro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou pegando as primeiras letras. Gente, é engraçado que quando você nunca viu uma sequência dessa, ela se torna dificílima. Mas uma vez que você viu, eu garanto para você que o teu cérebro começa a raciocinar agora de uma forma diferente. Porque o óbvio, ele só é óbvio para os olhos preparados. Beleza? Vamos em frente. U, D, T, Q, C, S, S. Bom, aqui também é outro exemplo de sequência que não tem a ver com alfabeto. Essa sequenciazinha, ela tem uma lógica, mas qual é essa lógica? Vamos pensar em alguma coisa que tenha tudo a ver com sequência, certo? Tudo a ver com sequência. U de 1, D de 2, T de 3, 4, 5, 6, 7. A próxima letra só pode ser a letra O de 8. Quer dizer, existe uma associação direta das letras com os números. Então isso aí também é uma maneira bem interessante de você perceber a sequência lógica, abstraindo um pouquinho a tua maneira de pensar e não ficando apenas com o que a gente acha que é a sequência de números. Fugir um pouquinho dessa ideia. A gente vai dificultando, vai crescendo a maneira de pensar, não passa logo para uma maneira mais difícil. Aqui eu tenho uma questão da Fundação Carlos Chagas, uma questão muito interessante que diz assim:
Usando o alfabeto com 26 letras, considere a seguinte sequência, formada a partir de certo critério: A, D, C, H, G, N, M. De acordo com esse critério, qual é o próximo elemento dessa sequência? Primeira coisa, ele falou que era um alfabeto de 26 letras. Felizmente, nosso alfabeto agora realmente vai ter as 26 letras e não precisa mais que os concursos fiquem dizendo o alfabeto com 23 letras ou o alfabeto com 26. Ou seja, sempre a partir de agora nós vamos incluir o K, Y e W. Tá joia? Então, quando ele colocou uma sequência como essa, eu vou fazer o quê? A minha suspeita vou escrever todas as letras do alfabeto e vou localizar essas posições. Ora, quando eu escrevo o alfabeto, ele pulou do A para o D. Então a primeira coisa é fazer o quê? Eu vou colocar a letra A, que é a letra escolhida. Do A eu pulei para o D. Gente, eu estou saltando 3 posições. Como assim, Pedro? Eu estou na posição 1, fui para a posição 4. 1, 2, 3 posições à frente. E depois eu fui para o C. Então eu voltei uma. Do C eu estou indo para o H. Então, do H eu estou saltando 5 posições. E do H eu volto uma, que eu volto para o G. Do G eu pulo para o M. Então eu saltei, presta atenção, eu saltei 3, voltei uma. Saltei 5, fui para o H, voltei uma. Saltei 7 para o N. E do N eu volto uma e vou para o M. Perceba que depois do G é o N. E depois do N é o M. Então, saltei 3, volto uma, salto 5, volto uma, salto 7, volto uma. Quantas letras vocês acham que eu vou saltar agora? Fica óbvio. 3, 5, 7, 9 posições. E aí eu chego na letra V. Então, a próxima letra depois do M é a letra V. Ok? Bem simples, né? Pedro, não seria o U? Cuidado, pessoal. O U vai vir depois do V. Depois do M é a letra V. E depois do V é que eu vou voltar para o U. Pedro, eu pensei de uma forma completamente diferente nessa questão. Como é que você pensou? Posso escrever o alfabeto todo? Posso. Escrevendo o alfabeto todo, eu vejo que eu estou na posição do A. E eu saltei o B e o C. Observe aquela história. Em vez de eu pensar que eu saltei 3 posições, eu posso imaginar que do A para o D, eu saltei 2 letras. Mas antes de saltar mais letras, eu voltei para o C. E aí do C eu saltei quantas letras? O D, o E, o F, o G, saltei 4 letras. Perceba, saltei 2, voltei. Saltei 4 letras, voltei. E depois do G, saltei H, I, J, K, L, M, fui para o N. Então, saltei 2, 4, 6. Depois do 6, eu vou para o N. Eu volto antes de saltar. Então, eu volto para o M e salto 8. 2, 4, 6, 8. Então, você tem 8 letras. Então, a próxima letra só pode ser a letra V. Show de bola, né, pessoal? Então, uma ideia muito interessante com relação à sequência de letras, ok? Mas, além da sequência de letras, eu posso trabalhar com a chamada sequência de figuras. Eu posso botar, por exemplo, uma série de bonequinhos. Esses bonequinhos estão obedecendo a um determinado padrão. Eu tenho aqui um menino, outra menina, menino, menina. Quer dizer, eles estão seguindo uma lógica. O que eu tenho que descobrir? Qual é essa lógica deles para poder prever quem é o próximo? Ora, primeiro, também tem uma questão dos braços. Um braço para baixo, braço para cima. Braço para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Tem uma lógica também na questão dos braços. Então você vai fazer o quê? Você vai tentar observar qual é o padrão que está sendo repetido. Os braços você vê um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, para baixo, para cima. Ou seja, de 2 em 2, sempre você vai ter um para baixo, um para cima. Outra coisa, todo mundo que está numa posição pá, está com o braço para cima. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o 10º segundo, e aí por diante. Então, o próximo termo eu já sei de uma coisa, é um braço para cima, sem dúvida. Com relação ao sexo, você tem um homem e
e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres, sempre se repetindo. Então, depois desse homem, só pode ser o quê? Uma mulher. E uma mulher de braço para cima, por conta desse ciclo. Joia? O que mais, Pedro? Dessa forma, já que nós estabelecemos esse padrão, que o terceiro, o sexto, o nono, o 12º, todos eles são mulheres, então você já prevê uma coisa: todo múltiplo de 3 é sempre uma mulher. Então eu poderia prever um termo muito lá na frente. Por exemplo, quem é que está na posição 50? Quer dizer, você não vai chegar e dizer assim: seu menino, me dê 2 minutos aqui para desenhar todos os desenhos. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai repetir esse padrão aqui. Você vai observar o seguinte, que o 48º termo, 48, é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, ele é uma mulher. Segundo, o 48, ele também é par. Então ele tem um braço para cima. Então eu posso até dizer que todo múltiplo de 6, ou seja, aquele que é múltiplo de 2 e 3, ele é múltiplo de 6. Todo múltiplo de 6 vai ser exatamente essa meninazinha com o braço para cima. Então, se esse aqui é o 48, esse vai ser o 49 e esse vai ser o 50. Então, 50 vai ser o quê? Uma mulher de braço para cima. Então, eu posso perceber que todo múltiplo de 6... Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é o 600, quem está na posição 600, eu posso dizer que é essa menina. 601, 602, 603, 604, 605... Perceba que 606, que é múltiplo de 6, ó, é igual a esse aqui. Então você cria um padrão, uma lógica para descobrir quem seria o próximo termo, me baseando pelos termos anteriores. Bem interessante, né? Ora, Pedro, mas eu podia simplesmente pensar, todo número par é mulher, ou todo número par é braço para cima. 50 é par, então braço para cima. Todo múltiplo de 3 é uma mulher, 48 é múltiplo de 3, 49 é homem, 50 e 51 são mulheres. Pronto, é outra forma de você pensar. Em vez de pensar de 6 em 6, pensar uma coisa de cada vez. Primeiro a questão dos braços, depois a questão do sexo, e você faz essa previsão. Acompanha comigo essa sequenciazinha. Eu tenho aqui um quadradinho, uma letra A e uma bolinha. Eu pego, a próxima peça é a peça 1 girando 90 graus. E depois eu giro mais 90 graus, depois eu giro mais 90 graus, e eu vou construir essa sequência. Se eu te perguntasse quem é a próxima figura, você inevitavelmente ia dizer para mim que ela era igual à primeira. Porque se você girar 90, gira mais 90, gira mais 90, se você pegar essa e girar mais 90, você volta para a primeira. Então essa sequência aqui é o que nós chamamos de uma sequência também cíclica, assim como essa é uma sequência cíclica, ou seja, há uma repetição dos elementos a cada 4 termos. Então a quarta figura é essa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toda figura múltiplo de 4 vai ser igual a essa. Então se eu chegasse para você e dissesse quem é a 100ª figura, você ia dizer essa. Por que, Pedro, a 100ª? Porque 100 é múltiplo de 4. E 101, 102, 103, 104, e aí vai. Ah, Pedro, então se eu pedisse quem é a figura 501, que vai ficar na posição 501. Posição 501. 500 é múltiplo de 4, então é esse. 501 seria igual a esse. Então, essa é uma maneira interessante de você fazer a previsão de um termo subsequente a partir de uma ideia cíclica. Inclusive, você pode também ter sequências de letras ou sequências de palavras que tenham repetições cíclicas. Tudo bem? Tranquilo? Bom, só para a gente terminar, vamos fazer uma sequenciazinha de desafio. Essa sequência de desafio você tem o quê? Essas figuras aqui. Mas essas figuras você tenta olhar, um M, um coração, um saco de dinheiro, um M cortado, uma bomba. Se você tentar raciocinar, você vai acabar chegando e prevendo quem é o próximo termo da minha sequência. Mas essa sequência, pessoal, não é uma figura qualquer. Eu vou te dar uma dica. Tem tudo a ver com simetria. Todas essas figuras são simétricas. Mas simétricas a quê? Perceba aqui comigo. A figura 1 é o 1. Figura 2 é o 2. Figura 3 o 3. Figura 4 o 4. Figura 5 o 5. Então a figura 6 vai ser quem? O
O 6, mas é o 6 de forma simétrica. Então, o 1 para um lado, o 1 para um lado e para o outro, 2 para um lado e para o outro, 3 para um lado e para o outro, o 4 para um lado e para o outro, 5. Então aqui é um 6 para um lado, um 6 para o outro. Parece um inseto com asas, né? Mas na verdade o número 6 simétrico para os dois lados. Muito interessante, né? Quer dizer, então essa sequência lógica aqui, ela acaba culminando nessa ideia de que os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria o nosso próximo termo, ok? Ainda vamos fazer muitos exercícios sobre essa matéria. Então, foi um prazer enorme ter você aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no nossa próxima videoaula, ok? Um abraço e que a força esteja com vocês. Sucesso, sempre! Muito bem, seja bem-vindo à nossa primeira web aula. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou o professor Pedro Evaristo, professor desta matéria linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, envolvente, esplendorosa, divina, que é o raciocínio lógico. Seja bem-vindo a esse mundo de pensamentos, do desenvolvimento do teu poder cognitivo. Nós vamos, durante esses nossos encontros, desenvolver o seu poder de pensamento. Afinal de contas, o raciocínio lógico forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Gente, é um prazer incomensurável ter você aqui, ter você para a gente poder discutir algumas coisas que são importantes, não só para concurso, mas também para o desenvolvimento do seu poder de pensamento. Ou seja, o raciocínio lógico, ele é formado de várias ideias. Eu acho que talvez uma ligação muito forte entre a matemática, o português e a filosofia. Filosofia, Pedro? Sim, eu digo a filosofia porque a filosofia é a ciência do pensar. Mas não pensar por pensar, mas pensar de forma lógica e organizada, de forma linear. Ou seja, chegar em uma conclusão através de um pensamento formulado. E o português, qual é a ligação que ele tem? Ora, gente, a nossa forma de se comunicar muitas vezes está equivocada. Às vezes a gente diz uma coisa e normalmente diz, eu não queria dizer isso, eu queria dizer aquilo. Então, às vezes, saber se comunicar precisa de lógica. Você precisa saber objetivos, ter clareza, ter formular hipóteses, chegar em conclusões. E tudo isso você vai desenvolver muito bem aqui no raciocínio lógico. Nosso curso será dividido em uma parte teórica e uma parte de exercícios. A parte teórica irá abranger tudo aquilo que a gente acha importante e que está diretamente ligado ao raciocínio lógico, que são as sequências lógicas, as verdades e mentiras, a álgebra das proposições e diagramas lógicos. Quando a gente fala do raciocínio lógico, é engraçado, porque cada organizadora tem uma maneira diferente de expressar o conteúdo. Ou seja, no caso da álgebra das proposições, às vezes, em vez de vir álgebra das proposições, vem análise de sentenças, lógica sentencial, lógica proposicional, análise de proposições, tabela verdade, argumentação. Os nomes são conectivos lógicos. Então tudo isso se remete à ideia exatamente de quê? Do raciocínio lógico formal. Tudo isso que nós vamos passar para vocês, que eu até garanto, é novidade para a grande maioria das pessoas. Eu começo hoje com a parte de sequências. Quando a gente fala de sequências, a gente está falando de quê, gente? A gente está falando de sequências lógicas. E a primeira coisa que eu acho que vem na sua cabeça são exatamente sequências como PA e PG. A PA, a progressão aritmética, é uma sequência de números em que você soma constantemente o mesmo número. No caso aqui, 2, mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, e aí por diante. Você soma constantemente o mesmo número. Mais 3, mais 3, mais 3, e aí você chega em 14. Se você somar mais 3, você vai chegar em 17. Ora,
Com esses termos eu consigo prever o próximo, que seria o 17. Isso é uma característica da lógica através das sentenças. O interessante é que eu não preciso de uma matéria, eu não preciso de um conteúdo para poder prever. Eu só digo para você, descubra quem é o próximo elemento. E aí você vai descobrir a lógica, que não precisa ser uma PA ou uma PG, para descobrir o próximo. Na PG, eu também começo com o mesmo número, 2, e também vou colocar 3 aqui, mas em vez de eu estar somando 3, eu vou estar multiplicando 3, vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, e aí por diante. Se eu colocar 162 vezes 3, eu vou ter 486, ou seja, sempre vezes 3 eu consigo prever o próximo. Tudo bem? Essa sequenciazinha de PA e de PG pode ser muito bem representada, gente, através de figuras, não necessariamente através de números. Ora, eu tenho aqui uma sequência que eu tenho uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, então a próxima pilha só pode ter o quê? 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perder a próxima? 7. E aí por diante, 8, 9. Eu posso te perguntar assim, quantas moedas terá a 10ª pilha? Ora, se a primeira tem 1, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a 10ª terá 10 moedas. Então, não necessariamente eu preciso descobrir todas para poder chegar na 10ª. Ora, mas se essas mesmas moedas eu fosse crescendo 1, 2, depois 3, em vez de 3 eu colocasse 4, 1, 2, 4, a próxima pilha seria o quê? 8, e a outra, 16, e a próxima, 32. Então essa última pilha, nós podemos estar colocando 32 moedas, de tal forma que eu tenho uma pilha crescendo como se fosse uma progressão geométrica. Inclusive, os juros simples, eles crescem como uma pilha dessa daqui, ou seja, como uma PA. E os juros compostos, eles crescem como isso aí, ou seja, cartão de crédito, cuidado, hein? Cresce como essa pilha aqui, numa velocidade muito maior, que é exatamente juro composto. Ok? Bem, pessoal, mas o detalhe é que as sequências numéricas não são formadas apenas por PA e PG. Existem infinitas sequências que nós podemos trabalhar. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Aí eu pergunto para você, e você responde para mim, quem seria o próximo elemento dessa sequência? Bem, se você mostrar só 1, 2, 4, somente os 3 primeiros, você tranquilamente diria para mim que o próximo seria 8. Mas eu fiz uma pequena mudança, eu coloquei 1, 2, 4, 7, 11 e 16. Quer dizer, isso aí não é uma progressão aritmética, nem uma progressão geométrica. O que acontece? De 1 para 2, eu estou somando 1. De 2 para 4, eu estou somando 2. De 4 para 7, eu estou somando 3. De 7 para 11, eu vou somar quanto? 4. E de 11 para 16, eu vou somar 5. Ora, somei 1, somei 2, somei 3, somei 4, somei 5. Agora eu somaria 6 e o próximo número seria 22. Muito interessante, né? Bem, você deve estar pensando, Pedro, como é que eu vou adivinhar isso? Gente, não é adivinhar. Você vai criar uma hipótese, você vai começar a tentar. Será que eu estou somando constantemente o mesmo número? Será que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número? Essa soma, o que eu estou somando, já que não é constante, tem alguma lógica nessa soma? Eu estou somando, então você vai criar várias sequências, mas cuidado, nem sempre a lógica dos números é uma lógica de aritmética, ou seja, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Às vezes tem outra lógica. Vamos pegar essa daqui. Se eu tenho 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bem, essa daqui dá para perceber que é uma progressão geométrica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 64, 128 e assim por diante. Quer dizer, eu tenho uma sequência em que eu estou multiplicando constantemente o mesmo número. Mas o que eu queria, para trazer realmente uma novidade para você, é mostrar que nem sempre eu preciso pensar isso aqui exatamente como uma PA. Eu podia pensar assim, o primeiro, ou como uma PG, eu podia pensar que o primeiro termo é 2 elevado a 1, o segundo, 2 elevado a 2, o terceiro, 2 elevado a 3, o quarto, 2 elevado a 4, o 5,
2 elevado a quinta. O sexto, 2 elevado a 6. E aí vai, quem seria o sétimo? 2 elevado a 7. E o décimo, 2 elevado a 10. E o 20º, 2 elevado a 20. Ou seja, todos eles têm uma lógica associada às potências de 2, não necessariamente como uma PG. Quer dizer, eu pensei um pouco diferente e também consegui prever a lógica. Esse aqui, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Qual é a lógica envolvida nesses termos? Bem, você pode testar. Bom, será que eu estou somando o mesmo número? Aí você pode dizer, bom, daqui para cá eu estou somando 3. Depois eu somei 5. Depois eu somei 7. Depois eu somei 9. Opa, depois eu somei 11. Ora, 3, 5, 7, 9, 11. Eu vou somar 13 e vou chegar em 49. Bem, Pedro, olha que interessante. Eu fiz uma lógica pensando nisso, mas eu pensei completamente diferente. Como é que você pensou? Ora, eu posso ter pensado assim, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então o próximo é 7 ao quadrado, 49. Perceberam que foram duas maneiras completamente diferentes de pensar, mas nós chegamos num resultado. Então não precisa que você adivinhe a forma como eu estou pensando. Mas o importante é você desenvolver uma linha de raciocínio que chegue à resposta. Se nós dois pensarmos de forma diferente e chegarmos no mesmo resultado, quer dizer que a questão foi bem elaborada. Caso contrário, já aconteceu em algumas provas, de repente eu pensar de uma forma correta, você também de uma forma correta, e nós chegarmos em resultado diferente. Isso significa que a questão não foi bem elaborada e ela pode sim ser anulada e entrado com recurso. Porque quando uma estrutura lógica foi bem organizada, embora eu pense de uma maneira e você pense de outra, nós temos que chegar no mesmo resultado, tá certo? Ou seja, 49 seria o próximo elemento. A vantagem de pensar dessa forma, como potências de 2, é que se você perguntar quem é o 10º termo da minha sequência, aí você vai dizer o quê? 10 elevado, 2 elevado a 10 ao quadrado, porque você está 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, então o 10º seria 10 ao quadrado, né? E se você pegasse, por exemplo, o 20º, 20 ao quadrado, e o 30º, 30 ao quadrado, ou seja, há uma possibilidade de você prever um termo subsequente sem precisar dos termos anteriores, ou seja, você pode descobrir o 20º sem precisar do 19º, ok? Vamos para outro exemplo. Eu tenho aí 1, 3, 7, 15, 31, 63. Essa sequência, ela também tem várias maneiras interessantes de pensar. Uma maneira seria você raciocinar da seguinte maneira. De 1 para 3, eu estou somando 2. De 3 para 7, eu somei 4. De 7 para 15, eu somei 8. De 15 para 31, eu somei 16. 31 mais 32, 63. E aí vai. Quer dizer, eu somei 2, 4, 8, 16, 32, 64. O próximo seria 127. Outra maneira interessante de pensar a mesma questão. Observe que cada um desses números é um a menos do que as potências de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ó. 2 menos 1, 4 menos 1, 8 menos 1, 16 menos 1, 32 menos 1, 64 menos 1. Quer dizer, o próximo seria 128 menos 1, 127. Muito interessante, né? Pedro, teria outra maneira de pensar? Eu digo, com certeza. Teriam várias, mas eu vou te mostrar mais uma. Observe que o dobro de 1 dá 2, mais 1, 3. O dobro de 3, 6, mais 1, 7. O dobro de 7, 14, mais 1, 15. O dobro de 15, 30, mais 1, 31. O dobro de 31, 62, mais 1, 63. Ah, Pedro, então o próximo dobro de 63, 128. Dobro de 63, 126. Mais 1, 127. Ou seja, o dobro desse aqui, 128, menos 1, 127. Quer dizer, você podia ter N maneiras diferentes de raciocinar para descobrir quem é o próximo termo. Então, eu acho muito interessante essa sequência. Outra sequenciazinha aqui interessante. 1, 3, 6, 8, 16, 18, 36. Bom, quando você olha assim a princípio, você pode pensar, peraí, eu multipliquei por 3, depois eu multipliquei, se fosse vezes 3, daria 9, descartado. Eu somei daqui para cá 2, depois eu somei 3.
Depois se somasse 2, depois somasse 3, depois somar 4, opa, quebrou a minha sequência. Então você começa investigando, fazendo hipóteses, suposições. Você vai fazendo tentativas e cada vez dificultando mais o grau de pensamento. Essa sequência, ela é muito interessante. Daqui para cá, eu somei 2. Mas de 3 para 6, eu multipliquei por 2. Depois, eu somei 2. E depois, multipliquei por 2. Então, perceba, somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, multipliquei por 2. Somei 2, 18. Multipliquei por 2, 36. Somando 2, o próximo seria 38. Joia, né, pessoal? Vamos em frente, então. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e aí vai. Gente, essa sequência é considerada uma sequência dificílima, tá certo? Se você já conhece, você deve ter lembrado de imediato. Mas se você não conhece, essa questão ela já caiu em uma prova de concurso, já. Mas ela antes ficou muito famosa na internet, em teste de seleção de empresas, até no programa O Aprendiz, né? Apareceu também essa sequenciazinha muito interessante e ela surgiu inicialmente na revista Super Interessante, que traz muitas sequências lógicas legais. Você tem aqui 2, olha, presta atenção na dica, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, já sei, Pedro, o próximo é D20, né? Se você perceber, todos eles começaram com a letra D. Então, depois do 19, o próximo número que começa com a letra D é o 200. Quer dizer, a sequência aqui não foi uma sequência numérica. Ou melhor, não teve uma lógica aritmética de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Foi uma lógica, sim, mas foram as primeiras letras, todas elas começados com a letra D, todos os números começados com a letra D. Legal, né? Acompanhe aqui o nosso próximo exemplo. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Se você perceber, essa daqui é a conhecida série de Fibonacci. Gente, a série de Fibonacci, ela tem uma infinidade de aplicações na natureza. Você vê demais isso aqui. Ela ficou muito famosa no filme do Código da Vinci, que era a senha do banco, né? Então essa sequência, você pode inclusive fazer o quê? Quadradinhos. Você pode fazer um quadrado de lado 1, outro quadrado de lado 1. 1 mais 1 dá um quadrado de lado 2. 1 mais 2 dá um quadrado de lado 3. 3 mais 2 dá um quadrado aqui de lado 5. 3 mais 5 dá um quadrado de lado 8. 5 mais 8 dá um quadrado de lado 13. Ou seja, eu posso, inclusive, criar aqui, gente, uma espiral. Ó. Eu vou fazendo um quarto de circunferência aqui e vou criando uma espiral. E aí você tem condições de quê? De criar essa espiral através desse um quarto de circunferência. E isso aqui vai ser infinito, você não vai parar por aqui, porque você teria condições de continuar essa sequência aqui e sempre criando essa espiral. Isso aí, gente, é encontrado demais na natureza. Caracóis, flores que tem exatamente esse formato. Você tem o que? No ouvido tem um caracolzinho, que é a cóclea, que é exatamente esse formato da série de Fibonacci. Inclusive, se você pegar e construir esses quadradinhos aqui com mais quantidades, quanto mais quantidades, você cria um retângulo. Esse retângulo, a razão entre o comprimento e a largura dele, dá o que nós chamamos de razão áurea, que é 1,618. Gente, isso aí é fantástico. A razão áurea daria para a gente hoje dar uma aula completa só falando desse assunto, que é exatamente o número que Deus escolheu para fazer as proporções divinas no mundo. Quer dizer, se você pegar a altura de uma pessoa dividido pela altura de um umbigo, dá 1,618. Se você pegar o tamanho do braço dividido pelo antebraço, dá 1,618. Se você pegar falange, falanginha, falangeta, essa medida dividida por essa, dá 1,618. Não só isso, mas inúmeras coisas na natureza, você pode encontrar a chamada razão áurea, que é 1,618.
né? Posteriormente a gente vai fazer um videozinho só falando essa curiosidade para vocês assistirem, ok? Vamos lá então. Gente, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? Primeiro exemplo de sequências tirado de uma prova de concurso. Diz assim, qual é a soma dos elementos do último círculo que completa a lógica sequencial? Quer dizer, eu vou mostrar uma série de bolinhas e elas têm números que estão inseridos. E esses números estão obedecendo a um padrão lógico. Nós temos que descobrir qual é esse padrão e determinar qual é a soma dos elementos dessa última bolinha. Perceba o seguinte, a primeira bolinha, os números são 5, 6, 7. O que você percebe? Figura 1, os números vão de 1 em 1. Figura 2, os números vão de 2 em 2. Figura 3, os números vão de 3 em 3. Figura 4, os números vão de 4 em 4. Ora, 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. A figura 5 vai ser o quê? De 5 em 5, naturalmente. Muito bem. Mas existe um elo de ligação entre as bolinhas. Perceba que a primeira bolinha, aqui tem um 5 e esse número dobrou. 10. Aqui ele dobrou também e aqui ele dobrou também. Nossa, será que todos os números estão dobrando? Aí a pessoa erroneamente podia fazer dobro, o dobro e o dobro. Cuidado. Eu estou dobrando aqui, mas daqui para cá não continua dobrando e aqui também não é dobrando. Mas esse 10 para o 20 continua dobrando. Os outros números não dobram, mas aqui esse número de baixo é o elo de ligação entre as bolinhas, ó. O dobro 10, o dobro 20, o dobro 40, o dobro, naturalmente, 80. Então você tem condições de prever o próximo através desse aqui. Mas voltando aqui ao assunto, nós sabemos que a figura 1 vai de 1 em 1, figura 2 de 2 em 2, figura 3 de 3 em 3, figura 4 de 4 em 4 e a figura 5 de 5 em 5. Ou seja, eu vou ter 80, 85, 90, porque cada termo está variando de 5 em 5. Tranquilo, né, gente? Portanto, a soma, que é o que ele está pedindo, 80 mais 85 mais 90, 255. Joia, ok? Bom, pessoal, é isso aí. Foi um prazer incomensurável ter vocês. Nós vamos nos encontrar em breve na nossa web aula 2. Tenha um dia maravilhoso e que a força esteja com você. Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa web aula 3. É um prazer incomensurável estar aqui novamente com vocês. E hoje trago um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar das verdades e mentiras. Também podemos chamar de investigações. Bom, essa nossa aula ela é de fundamental importância para todas as organizadoras. E eu dividi de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês todos os casos que envolvem a parte das investigações. Eu dividi, para ficar melhor entendido para vocês, em 3 casos. O primeiro caso é um caso de ordenação. O segundo caso é um caso de deduções. E o terceiro caso é o caso que você vai ter que levantar hipóteses. Bom, então nessa web aula 3, nós vamos ver o primeiro caso, o caso de ordenação. O que você chama, Pedro, de ordenação? Vamos supor que você tem uma pilha de camisas. Uma branca, uma azul e uma vermelha. E você tem que colocar essas pilhas de camisas em ordem. Aí você diz, bom, a camisa branca está entre a vermelha e a azul. E a azul não está no topo da pilha. Aí você já imagina logo, bom, se a branca tem que ficar entre as duas, ela está no meio. E se a azul não fica no topo da pilha, então ela tem que estar embaixo. Conclusão, a vermelha que ocupa o topo da pilha. Isso é um típico caso de ordenação. Questão bem simples. Aí você pode colocar ordem de idade, ordem de pessoas numa fila, ordem de pessoas numa mesa, mas é um caso de ordenação. Você vai colocar em ordem. O segundo caso é um caso de dedução. Ou seja, o que é deduzir? É quando você diz assim, eu tenho 3 amigos, Auris, Wanderson, Belarmino e Klausvaldo.
Cada um deles mora num bairro diferente. Um mora no Tabapuá, no Quintino Cunha e outro no Genipabu. Aí um deles tem 30 anos, o outro tem 35 e o outro tem 40. Aí ele vai dando pistas para dizer quem mora em cada bairro, quem tem a idade, Aí você pode também colocar a profissão e você tem que organizar isso numa tabelinha bem bonitinho e saber descobrir quem é quem. Esse é um caso de dedução baseado em pistas. Todas as pistas nesse caso são verdadeiras. Mas nós entramos no terceiro caso. O terceiro e último caso é um caso de hipótese. O que é um caso de hipótese? É exatamente quando, você já deve ter escutado aquela questão assim, temos um crime e só há um suspeito, aí, ou melhor, há 4 suspeitos, mas só há um criminoso. Aí cada um deles dá uma declaração, eu sou inocente. O outro diz, não, fulano é o culpado, não, todos são culpados. Aí cada um vai dar uma declaração e eu, através de hipóteses, eu vou descobrir quem é o culpado, quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Nesse caso, vão existir verdades e mentiras. Então, aqui nós vamos ver a nossa web aula 3, aqui na aula 4, e esse último caso na aula 5. Acompanhe comigo, tá joia? Vamos então. O primeiro caso, um caso de ordenação. Vamos começar com um exemplo? Alice é mais velha que Bruna, que é mais nova que Carol, mas esta não é a mais velha de todas. Coloque em ordem cronológica. Muito bem, gente. Nesse caso, você disse o quê? Eu tenho que Alice é a mais velha do grupo, certo? É mais velha do que Bruna. Então eu vou colocar organizado da seguinte forma: Alice, a idade de Alice é maior do que a idade de Bruna. Então ele disse: Alice é mais velha do que Bruna. Muito bem, Alice é mais velha do que Bruna. Em seguida, o que foi dito? Eles disseram: Bruna é a mais velha, é a mais nova que Carol, certo? Bruna é mais nova do que Carol. Então, nesse caso, Bruna é mais nova do que Carol. Então, eu boto B é menor que C. Mas eu vou organizar da seguinte maneira: sempre eu vou botar o maior primeiro. Então, dizer que Alice é mais velha do que Bruna é o mesmo que dizer que Bruna é mais nova do que Alice. Nesse caso aqui, nós vamos ter outra pista. Eu sei que a Bruna é mais nova do que a Alice. E Bruna é mais nova do que Carol. Então eu posso garantir para você que a Bruna é a mais nova de todas. Como ele disse que a Carol não é a mais velha do grupo, então a Carol é a do meio. E a mais velha do grupo é a Alice. Pronto, eu organizei, eu coloquei em ordem essas informações. Então, você pode fazer a pergunta: quem é a mais nova? Bruna. Quem é a mais velha? Alice. Quem é a do meio? Carol. Ok? Acompanharam? Vamos para outro exemplo. Em um prédio de 4 andares, moram Eric, Fred, Gilles e Heitor. Sabe-se que Heitor não mora no primeiro andar. Eric mora acima de todos. Gilles mora abaixo de Fred. E este de Heitor. Determine quem mora no segundo andar. Muito bem. Vamos colocar da seguinte forma. Eu vou colocar um prédio de 4 andares, primeiro andar, segundo, terceiro e quarto. Vou fazer um esqueminha, pode ser uma tabelinha, que mostre cada um dos andares. E aí eu vou lendo cada uma das pistas de forma a me dar resultados exatos. A primeira coisa foi que Eric mora acima de todos. Gente, se ele mora acima de todos, ele só pode morar onde? No 4º andar. Queria alertar uma coisinha para vocês. É diferente eu falar acima e em cima. Em cima é imediatamente acima. E acima pode ser qualquer posição. Então, se eu moro no 10º andar e você mora acima de mim, você mora em qualquer andar acima do 10º. Mas se você morasse em cima, você morava exatamente no 11º. Ok? Olha, a próxima pista que ele me dá é: Heitor não mora no primeiro andar. Bom, Heitor não mora no primeiro andar. E Fred mora acima de Heitor. Gente, se o Heitor não mora no primeiro andar, ele poderia morar no segundo ou no terceiro, já que ele não mora no primeiro. Acompanhe isso comigo. Se a pessoa não mora no primeiro, mora no segundo ou no terceiro. Mas como o Fred tem que morar acima do Heitor, necessariamente eu vou ter Heitor e Fred morando acima do Heitor. Então o Heitor necessariamente vai ter que ficar no segundo andar, porque senão não teria um andar para o Fred morar.
Então, Heitor mora no segundo, Fred mora no terceiro. Claro que já dava para eu deduzir tranquilamente onde Gilles mora, mas como ele falou que Gilles mora abaixo de Fred, observe que se encaixa que Gilles mora no primeiro andar. Então ele podia me perguntar, quem mora no segundo andar? Eu ia dizer Heitor. Quem mora no terceiro? Eu ia dizer Fred. Quem mora abaixo de todos? Eu ia dizer Gilles. Então, às vezes, eu tenho que fazer a montagem para depois ler a pergunta e saber organizar bem direitinho. Muito legal esse tipo de questão, não é isso? Acompanha comigo agora a leitura da próxima questão. Em torno de uma mesa quadrada, encontram-se sentados 4 sindicalistas. Oliveira, o mais antigo entre eles, é mineiro. Há também um paulista, um carioca e um baiano. Paulo está sentado à direita de Oliveira, Norton à direita do paulista. Por sua vez, Vasconcelos, que não é carioca, encontra-se à frente de Paulo. Muito bem, gente. Olha que questão interessante, né? Vamos acompanhar. Eu vou desenhar também um caso de ordenação. Mas como é que nós vamos fazer? Eu vou desenhar uma mesa e vou colocando as pistas organizadas por uma ordem que não necessariamente precisa ser a ordem do preenchimento. Por exemplo, a primeira pista foi Oliveira é mineiro. Então eu posso botar Oliveira onde eu quiser, para ele ser a minha referência. Então eu escrevo Oliveira é o mineiro. Em seguida, a próxima pista foi que Paulo está sentado à direita de Oliveira. Gente, o Paulo está sentado à direita do Oliveira. Então suponhamos que você está olhando essa mesa por cima. Como você está olhando essa mesa por cima, à direita de Oliveira fica exatamente aqui, ó. Então Paulo está sentado à direita de Oliveira. A próxima pista, ela diz o quê? Ela diz que Vasconcelos está sentado à frente de Paulo. Observe que se Vasconcelos está sentado à frente de Paulo, Vasconcelos tem que obrigatoriamente sentar aqui. Bom, se eu já sei onde está Oliveira, já sei onde está o Paulo, já sei onde está o Vasconcelos, por exclusão, Norton ocupa essa posição aqui. Mas na pista que diz que Vasconcelos está sentado à frente de Paulo, também disse outra coisa. Vasconcelos, que não é carioca, está sentado à frente de Paulo. Mas o momento é que ele não é o carioca, mas um desses dois é o carioca. Então ainda não dá para eu descobrir quem é o carioca. Vamos então para a próxima pista. Norton está sentado à direita do paulista. Gente, não é o paulista que está à direita do Norton, mas sim o Norton que está à direita do paulista. Então, por exclusão, Paulo tem que ser o paulista para que Norton fique à direita do paulista. Então, Norton está aqui. Vamos voltar para aquela pistazinha. Ele tinha dito naquele momento que Vasconcelos não era carioca. Nesse momento, como Oliveira já é mineiro, o Paulo já é o paulista e o Vasconcelos não é carioca, eu deduzo tranquilamente que o carioca é o Norton. E o Vasconcelos, por exclusão, é o baiano. Olha que questão bem organizada, uma questão bem interessante e que é repetitiva em outras provas de concurso. Ok? Então, te aguardo na nossa próxima aula. Sucesso e a gente se vê por aí. Muito bem, gente. É um prazer enorme estar aqui com você para a nossa web aula número 4. Essa aula, nós vamos dar continuidade à matéria de verdades e mentiras. Nesse caso, hoje, nós vamos trabalhar o segundo caso, que é o caso de deduções. Lembre-se que nós dividimos em 3 partes. Primeira parte, a parte de ordenação. Segunda parte, a dedução. E o terceiro caso, caso de hipóteses. Então, é importante que você assista essas 3 aulas praticamente seguidas e depois, posteriormente, acompanhe um bloco de questões que nós vamos colocar depois. Acompanha comigo a explicação. Vamos para um primeiro exemplo. Certo dia, 3 técnicos distraídos, André, Bruno e Carlos, saíram do trabalho e cada um foi a um local antes de voltar para casa. Mais tarde, ao regressarem para casa, cada um percebeu que havia esquecido um objeto no local em que havia estado. Sabe-se que
Um deles esqueceu o guarda-chuva no bar e outro na agenda na pizzaria. André esqueceu um objeto na casa da namorada. Bruno não esqueceu a agenda e nem a chave de casa. Muito bem, gente. Vamos continuar. O que acontece? Eu vou ter que organizar isso aqui através de uma tabela. O grande detalhe de como resolver essas questões é a maneira com que você organiza as informações. E eu vou trazer uma maneira bem interessante para você organizar. Você cria uma tabela onde você vai colocar André, Bruno, Carlos, e aqui você coloca o local e o objeto que ele deixou em cada um desses locais. E vai acompanhando as pistas, todas elas verdadeiras. Olha, o que tem de interessante nessa matéria é porque todas as pistas são pistas verdadeiras. Já o terceiro caso vai ter pistas verdadeiras e pistas falsas. Então, olha só o que acontece. Ele disse que André esqueceu um objeto na casa da namorada. Se o André esqueceu um objeto na casa da namorada, você vai preencher aqui tranquilamente. André esqueceu o quê? Um objeto. Eu não sei qual é o objeto, mas eu sei que o local foi a casa da namorada. Aí você já preenche essa informação, porque é uma informação certa. Próxima informação. Ele disse que Bruno não esqueceu a agenda e nem o chaveiro, e nem a chave de casa. Gente, se ele não esqueceu a agenda e nem esqueceu a chave de casa, o objeto que ele esqueceu só pode ter sido o quê? O guarda-chuva. Muito bem. Se ele esqueceu o guarda-chuva, você agora preenche essa informação, que é uma informação segura, e lembra que um deles esqueceu o guarda-chuva no bar. Ora, como eu acabei de descobrir que o Bruno foi o que esqueceu o guarda-chuva, então eu só posso dizer que o local é o bar. Então, Bruno esqueceu o quê? Um guarda-chuva. Onde? No bar. Essa é a informação. Muito bem. A próxima pista diz o quê? Outro, não sei quem, mas outro esqueceu a agenda na pizzaria. Bem, por dedução, como eu já sei que o André já esqueceu na casa da namorada, Bruno já esqueceu no bar, então é claro que eu só posso ter o quê? Quem esqueceu na pizzaria foi o Carlos. E ele esqueceu o quê? A agenda, porque ele disse, outro esqueceu a agenda na pizzaria. Então, se estava faltando o Carlos para ter o objeto é pizzaria, ou local pizzaria. E qual é o objeto? A agenda. O que mais? Bem aqui, a chave só sobrou quem? O André para ter esquecido a chave. Então, André esqueceu a chave por exclusão, ó, porque esse já esqueceu o guarda-chuva, esse já esqueceu a agenda. É uma questão super simples, mas que você pode levar muito tempo ou pouco tempo, dependendo da maneira com que você organiza as informações. Bem simples. Vamos ler uma próxima questão. 3 amigas, Ana, Bruna e Camila, encontram-se em uma festa. O vestido de uma delas é azul, o da outra é preto e o de outra é branco. Elas calçam pares de sapato dessas mesmas 3 cores, mas somente Ana está com o sapato e o vestido da mesma cor. Nem o vestido, nem o sapato de Bruna são brancos. Camila está de sapato azul. Coloque em ordem. Muito bem, gente. Então, nesse caso, eu vou fazer uma tabela que vai organizar as informações assim. Ana, Bruna, Camila. O que eu tenho que descobrir? A cor do vestido e a cor do sapato. Nós vamos colocar as cores aqui para organizar melhor. Então, a primeira pista que ele me deu, qual foi? Foi que Camila, foi uma pista exata. Camila está com sapatos azuis. Aí o que eu faço? Eu preencho aqui. Camila está de sapato azul. A próxima pista que ele me deu foi: nem o sapato, nem o vestido de Bruna, nem o sapato, nem o vestido de Bruna são brancos. Gente, como nem o sapato dela, nem o vestido dela é branco, então eu posso garantir que quem está de sapato branco é a Ana. Porque se ela não está de sapato branco, necessariamente a Ana é a que está de sapato branco. Então qual é a cor do sapato da Bruna? Óbvio, preto, né? Porque se uma está de sapato branco, a outra de azul e a outra de preto, essa já está de sapato azul, essa já está de sapato branco. Por exclusão, Bruna é a que está de sapatos pretos. A próxima pista vem dizendo o quê? Somente, atenção, somente a Ana é que está de sapato e vestido da mesma cor. Gente,
Se somente a Ana está com sapato e vestido da mesma cor, eu posso deduzir tranquilamente que o vestido da Ana é branco e assim como o sapato dela também é branco. O que mais? Ora, no momento que eu sei que o vestido dela é branco e que ela é a única que tem o sapato e o vestido da mesma cor, eu posso tranquilamente dizer que o vestido, já que o sapato da Bruna é preto, o vestido dela não pode ser preto. Automaticamente vai ser de que cor? Azul. E como a Camila já tem o sapato azul, por exclusão, o vestido dela vai ser preto. Ok? Então aí eu posso te fazer N perguntas. Quem está de vestido preto? Quem é? Qual delas qual é a cor do sapato e vestido da Bruna? E aí você pode fazer uma série de perguntas. Ok? Vamos para um terceiro caso. Um terceiro exemplo também bem interessante. Vamos ler comigo. 3 amigos, Ari, Beto e Carlos, se encontram todos os fins de semana na feira de carros antigos. Um deles tem um Gordini, o outro tem um Cinca e o terceiro um Fusca. Os 3 moram em bairros diferentes, Buritis, Praia Grande e Cruzeiro, e têm idades diferentes, 45, 50 e 55 anos. Além disso, sabe-se que Ari não tem um Gordini e mora em Buritis. Beto não mora na Praia Grande e é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. O dono do Gordini não mora no Cruzeiro e é o mais velho do grupo. Bem, gente, vamos continuar aqui. Eu tenho Ari, Beto e Carlos. O que é que eu tenho que descobrir sobre eles? O carro, a idade e o bairro de cada um deles. A primeira pista segura foi: Ari não tem um Gordini, certo? Então ele não tem um Gordini e mora no Buritis. Então a primeira pista certa: Ari tem um Buritis, certo? Mora no Buritis. Então o bairro dele, Buritis. Como ele disse que ele não tem um Gordini, então é porque o dono do Gordini ou é o Beto ou é o Carlos. Aí eu guardo essa informação. Eu só sei que o Ari não é o dono do Gordini. Vamos passar adiante. Bem, ele falou pra gente que o Beto não mora na Praia Grande. Gente, é muito simples. Se ele não mora na Praia Grande, onde que ele vai morar? No Cruzeiro. E quem mora na Praia Grande? Carlos. Então, já sei o bairro de cada um deles. O bairro do Ari é o Buritis, o bairro do Beto, Cruzeiro, e o bairro do Carlos, Praia Grande. Ok? Vamos para a próxima pista. A próxima pista que ele deu foi que o dono do Gordini não mora no Cruzeiro, gente. Ora, preste atenção comigo. Se eu acabei de descobrir que o Beto mora no Cruzeiro e eu acabei de descobrir que o dono do Gordini não mora no Cruzeiro, então é porque eu tranquilamente posso dizer que nem ele, que o Beto não mora não é o dono do Gordini, e o dono do Gordini certamente é o Carlos. Olha que interessante, muito legal. Outra pista que ele disse é que o dono do Gordini, que eu acabei de descobrir que é o Carlos, é o mais velho do grupo. Bem, ele disse que as idades envolvidas eram 45, 50 e 55. Então eu posso tranquilamente dizer que o Carlos, o dono do Gordini, tem 55 anos. Legal, né? Vamos para a próxima pista. Na próxima pista, eu sei que Beto é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Opa, vamos raciocinar comigo. Se o Beto é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca, é porque ele, o Beto, não é o dono do Fusca. Então o dono do Fusca, por exclusão, é o Ari. Ele, Beto, é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Como o dono do Fusca é o Ari, por exclusão, quem é que vai ser o dono do Cinca? O Beto. Então o Cinca Xambó é exatamente do Beto. Agora, continuando a nossa pista, o Beto é 5 anos mais novo do que o dono do Fusca. Como eu só tenho 45 e 50 anos para preencher, necessariamente o Beto tem 45 e o Ari tem 50 anos. Olha que interessante. Dentro dessas informações, eu posso te perguntar o que eu quiser. Quem é o mais novo do grupo? Posso te perguntar quem é o dono do Cinca Xambó? Posso te perguntar, podemos afirmar que o dono do Cinca Xambó é o mais novo do grupo? Você ia responder que sim. Então eu posso fazer N perguntas, uma vez que a gente montou toda essa tabela. Muito interessante esse caso de deduções. Joia? Então, gente, é isso aí. Valeu. Até a nossa próxima web aula. Um abraço.
Muito bem, gente. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E agora sim, vamos fechar aquele assunto sobre verdades e mentiras. Vamos falar do terceiro caso. Lembrando que o primeiro caso, o caso de ordenação. Colocar em ordem idades, colocar em ordem camisas, pessoas assentadas na mesa. Depois nós vimos o segundo caso na nossa aula anterior, na nossa aula 4. Nós vimos o quê? Nós vimos o caso de deduções. E hoje, na nossa aula 5, nós vamos trabalhar exatamente o quê? O nosso terceiro caso, caso de hipóteses. Vamos trabalhar a nossa primeira questão, que vai falar sobre um suspeito de um crime. Vamos ler essa questão comigo? Um crime é cometido por uma pessoa e há 4 suspeitos: Auris Wanderson, Belarmino, Cleosvaldo e Denis Gleison. Interrogados, eles fazem as seguintes declarações. Auri disse: Bel é o culpado. Bel disse: Denis é o culpado. Cleo falou: eu não sou o culpado. E Denis falou: Bel mente quando diz que eu sou o culpado. Sabe-se que apenas um dos 4 não disse a verdade. Quem é o culpado? Muito bem, questão interessantíssima, né, gente? Eu tenho 4 suspeitos: Auris Wanderson, Belarmino, Cleosvaldo e Denis Gleison. Cada um deles, certo? Eu tenho 4 pessoas e cada um deles pode ser o nosso culpado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa coluna exatamente o que ele declarou. E nessa coluna eu vou colocar as minhas hipóteses. Por exemplo, a primeira hipótese: para todos os efeitos, o Auri, certo? O Auris Wanderson foi o culpado. E eu vou ler cada uma das afirmações que eles fizeram. O que o Auri falou, gente? O que o Auri disse? Ele disse: Bel é o culpado. Gente, para todos os efeitos, aqui são as hipóteses. Hipótese significa o quê? Uma suposição. Eu vou supor, eu vou admitir que, para todos os efeitos, o culpado é o Auris Wanderson. E vou julgar se o que ele disse, Auris Wanderson, é verdadeiro ou é falso, mediante essa hipótese. Então, como a frase do Auris Wanderson foi: Bel é o culpado, ele só estará falando a verdade se o Bel for culpado. Então, quando ele disse Bel é o culpado, ele vai estar mentindo. O Bel, por sua vez, ele disse o quê? Denis é o culpado. Gente, mas o culpado, para todos os efeitos, é o Auri. Então, quando ele disse Denis é o culpado, ele também está mentindo. O Cleosvaldo disse: eu sou inocente. Como ele disse que era inocente e o culpado é o Auri, então o Cleo está dizendo o quê? A verdade. Então, para todos os efeitos, Cleo disse a verdade. E Denis, pessoal, está dizendo que o Bel está mentindo. Olhe para cá. Bel está mentindo? Sim. Se o Bel está mentindo, o Denis está dizendo a verdade. Bom, agora vem um momento chave. Como eu sei que nessa hipótese do Auri, 2 mentiram e 2 disseram a verdade, então essa hipótese está rejeitada. Por quê? Porque o problema tinha dito que somente um deles tinha mentido. Então, como somente um deles mentiu, essa hipótese está rejeitada. Ok? Vamos para a próxima hipótese. Para todos os efeitos, quem é o culpado? Bel. Então, eu vou admitir para todos os efeitos que o culpado é o Bel. E vou ler cada uma das afirmações. O que o Auri falou? Bel é o culpado. Se o Bel realmente é o culpado, o Auri está dizendo a verdade. Ok? O Bel disse: Denis é o culpado. Gente, o culpado para todos os efeitos é o Bel. Então, quando ele diz Denis é o culpado, ele está mentindo. O Cleosvaldo disse o que, gente? Acreditem, eu não sou culpado. Ou seja, eu sou inocente. Realmente é verdade que o culpado está sendo o Bel. Então, ele está dizendo a verdade. E, finalmente, o Denis disse o que? Bel está mentindo. Gente, o Bel está mentindo? Está. Então, o Denis está dizendo a verdade. Vamos analisar agora. Nesta hipótese, o que foi que aconteceu? 3 pessoas disseram a verdade e somente um deles mentiu, batendo exatamente com o que a questão propôs. Sabendo que apenas um deles disse uma mentira, então eu posso afirmar que o culpado é o Bel. Observe, e ele próprio foi quem mentiu. Os outros 3 disseram a verdade. Então eu já posso dizer que o culpado é o Bel. Mas vamos julgar as outras hipóteses, só para a gente desenvolver um pouquinho mais. Vamos imaginar que o culpado seja o Cleosvaldo.
Para todos os efeitos, se o culpado é o Cleosvaldo, na hora que o Auri diz Bel é o culpado, ele está mentindo, porque o culpado é o Cleo. O Bel disse Denis é o culpado, ele também estaria mentindo, porque o culpado seria o Cleo. O Cleo disse eu sou inocente, e neste caso ele está mentindo, porque ele é o culpado. E Denis disse Bel está mentindo. O Bel continua mentindo? Sim. Então, Denis disse a verdade. Por que essa hipótese foi rejeitada? Porque nesse caso, 3 deles mentem e apenas um diz a verdade. Então, essa hipótese também é rejeitada. E, finalmente, Denis sendo culpado. Denis sendo culpado, o Auri diz Bel é o culpado, verdadeiro. Certo? Quando ele diz Bel é o culpado, aliás, Bel é o culpado, falso, né? Por quê? Porque a hipótese que eu estou trabalhando é que o culpado é o Denis. Então, se o culpado é o Denis, na hora que ele disse Bel é o culpado, ele está mentindo. O Bel, dessa vez, disse Denis é o culpado. E aí sim ele estaria dizendo a verdade, caso o culpado, se o culpado for o Denis. Se o culpado for o Denis, ele diz a verdade. O Cleosvaldo disse eu sou inocente. E na hora que ele diz eu sou inocente e o culpado é outra pessoa, ele está dizendo a verdade. Ok? E finalmente o Denis disse o quê? O Bel está mentindo. Gente, quando eu acuso alguém de estar mentindo e ela está mentindo, eu estou dizendo a verdade. Mas se eu acuso alguém de estar mentindo e essa pessoa está dizendo a verdade, quem está mentindo sou eu. Tá certo? Então o que foi que aconteceu? Nesse caso, 2 pessoas mentiram e 2 pessoas disseram a verdade. Conclusão, hipótese rejeitada, porque somente um deles pode mentir. Então a resposta correta seria Belarmino é o culpado. Mas pessoal, essa não é a única maneira de fazer. Existem várias formas. E eu vou te apresentar uma outra solução exatamente para essa mesma questão. Eu vou fazer o que de diferente? Eu vou colocar logo aqui as hipóteses. Auri sendo culpado, o Bel sendo culpado, o Cleo sendo culpado e Denis. Em vez de eu preencher assim, eu vou preencher essa tabela na vertical, que você vai perceber que é muito mais fácil. Quando o Auri disse Bel é o culpado, se o culpado é o Auri, ele mente. Se o culpado é o Bel, ele diz a verdade. Se o culpado é o Cleo, ele mente. Se o culpado é o Denis, ele mente. Então se torna mais rápido o preenchimento. Quando o Bel disse Denis é o culpado, gente, eu estou acusando Denis de ser o culpado. Quando eu acuso alguém de ser o culpado, eu só estarei falando a verdade caso o Denis seja o culpado. Então, se o culpado for o Auri, é mentira. Se o culpado for o Bel, é mentira. Se o culpado for o Cleo, é mentira. E se o culpado for o Denis, aí sim eu estarei falando a verdade. Então, a gente preenche mais rápido. A tabela fica absolutamente igual. Absolutamente igual. A única diferença é a forma de preencher. Cleosvaldo, por sua vez, disse o quê? Eu sou inocente. Gente, quando é que uma pessoa que se declara inocente vai estar mentindo? Apenas quando ele for culpado. Em todos os demais casos, ele estará falando a verdade. Então, se o culpado é o Auri, ele está falando a verdade. Se o culpado é o Bel, ele está falando a verdade. Se o culpado é ele, aí ele está mentindo. E se o culpado é o Denis, ele está dizendo a verdade. Então, ele estará falando a verdade caso o culpado seja outra pessoa. Somente no caso dele ser o culpado é que ele vai estar mentindo. Ok? Vamos para o último. Denis, o que foi que Denis falou? Bel está mentindo. Bel está mentindo? Sim. Bel está mentindo? Sim. Bel está mentindo? Sim. Sempre que o Bel está mentindo, o Denis está falando a verdade. Bel está mentindo? Não. Bel não está mentindo. Então quem está mentindo é o Denis. Olha como o preenchimento foi muito mais rápido. Então, o que acontece? Eu vou agora analisar as hipóteses. Nessa hipótese, 2 deles mentiram. Falso. Nessa hipótese, somente um deles mentiu. Opa, corretíssimo. Nessa hipótese, 3 mentiram e um disse a verdade. Descartado. Nessa hipótese, 2 mentiram e 2 disseram a verdade. Descartado. Mais uma vez, claro, o culpado é o Bel e ele é o único que está mentindo. Muito legal essa questão, não é isso? Olha, essa questão é altamente repetitiva. Eu tenho que saber resolvê-la com a maior tranquilidade do mundo e essa técnica vai fazer você resolver com muita facilidade. Certo? Vamos fazer outro exemplo. Marcos e Newton carregam fichas nas cores branca ou preta. Quando Marcos carrega a ficha branca,
ele fala somente a verdade. Mas quando ele carrega a ficha preta, ele fala somente mentiras. Por outro lado, quando Newton carrega a ficha branca, ele fala somente mentira. Mas quando ele carrega a ficha preta, ele fala somente verdades. Cada um deles deu a seguinte declaração. Muito bem, gente. Então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai organizar a tabela do mesmo jeito. Você vai colocar Marcos, Newton, vai colocar aqui as hipóteses e vai analisar as afirmações que cada um deles deu. Bom, o que acontece? Só existem 4 hipóteses para essa questão. Ou os dois estão com fichas brancas, ou os dois estão com fichas pretas, ou Marcos está de branco e Newton de Marcos está de branco e Newton de preto, ou Marcos de preta e Newton de branco. Só existem essas 4, pessoal. E aí, o que você vai fazer? Você vai julgar o que cada um deles disse mediante a cada uma dessas hipóteses. Como assim? Primeiro, o Marcos disse, nossas fichas são iguais. Gente, quando ele diz nossas fichas são iguais, se as fichas deles são iguais, ele está dizendo a verdade. Se eles estão ambos de fichas pretas, ele também está dizendo a verdade. Mas se eles estão com fichas diferentes, o Marcos está mentindo. Então, sempre que eles estiverem de fichas iguais, Marcos estaria falando a verdade. Caso eles estejam com fichas diferentes, Marcos estaria mentindo. Ok? Eu não estou dizendo se o Marcos está mentindo ou não. Eu ainda estou analisando mediante as hipóteses. Daqui a pouco nós vamos julgar isso. É aí onde nós vamos descobrir a resposta. O Newton, por sua vez, o Newton disse, nossas fichas são diferentes. Pessoal, entenda, se a pessoa diz nossas fichas são diferentes, sempre que as fichas forem branco e branco ou preto e preto, o Newton vai estar mentindo, porque se as fichas são iguais, ele está mentindo. Agora, se as fichas realmente forem diferentes, o Newton diz a verdade. Ok? Então, agora eu preenchi a minha tabela. Veio o momento de analisar. O que eu vou fazer? Eu sei que quando o Marcos está de ficha branca, ele diz a verdade. Observe aqui, ficha branca disse a verdade. Ok. Ficha preta, ele teria que mentir. Ficha preta, ele teria que mentir. Mas nesse caso, ele disse a verdade. Portanto, isso aqui está descartado. Não foi isso que aconteceu. Ficha preta, mentiu. Ok. Ficha branca, mentiu. Não pode. Quando ele está de ficha branca, ele diz a verdade. Então, essa hipótese também está descartada. Aí eu parto para o Newton. Newton, quando está de ficha branca, ele mente. E quando está de ficha preta, ele diz a verdade. É o contrário. Então eu vou trabalhar exatamente isso. Ó. Newton de ficha branca, mentiu. Perfeito. Ficha branca, mentiu. Perfeito. Aí, ficha preta, ele mentiu. Não pode. Preta, o Newton tem que dizer a verdade. Então essa hipótese está descartada. Na verdade, ela já estava descartada. Então, eu nem precisava analisar. Branco, ficha branca, ele teria que mentir, só que ele está de ficha branca e disse a verdade. Então essa hipótese também foi descartada. E finalmente, ficha preta disse a verdade. Gente, qual é a conclusão que eu tenho? Esse caso foi descartado, esse também e esse também. Então eu posso concluir tranquilamente que ambos estão de fichas brancas. Joia? Então, eu posso garantir que Marcos disse a verdade, Newton mentiu e ambos estão de fichas brancas. Muito legal essa questão inteligentíssima, vale até a pena você ver de novo, ok? Um abraço enorme. Gente, é isso aí, sucesso e que a força esteja com você. Muito bem, caro aluno, é um prazer incomensurável estar aqui novamente com você, lembrando sempre que os degraus da sabedoria são feitos de números, e eis que estamos aqui para galgá-los rumo ao seu sucesso. Pessoal, é um prazer enorme a gente começar a nossa web aula 6, que trata exatamente de quê? Dos chamados diagramas lógicos. Os diagramas lógicos é um dos assuntos que eu digo que eles são comuns a todos os concursos. Então esse assunto você tem que estar absolutamente concentrado, porque ele é fácil. E quando uma coisa é fácil, a gente não deve desprezá-la, a gente deve, pelo contrário, ter mais atenção
para poder lapidar e ter isso aí muito atento e muito, digamos assim, muito seguro. Você tem que estar absolutamente seguro desse assunto para você não perder uma questão que é uma questão certa. Bom, mas para a gente começar a realmente falar sobre os diagramas lógicos, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma revisão sobre o tema conjuntos, operação com conjuntos, porque eles estão intrinsecamente ligados. Falar de raciocínio lógico com diagramas é falar das operações com conjuntos, operações básicas com conjuntos, conjunto união, interseção, diferença, toda essa ideia que envolve os conjuntos lógicos. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu ia falar era sobre o conjunto união. Quando você fala do conjunto união, você tem conjunto A, união B. Exemplo, eu tenho um conjunto que tem o conjunto dos advogados. Em uma turma de amigos, você tem um conjunto dos advogados. E tem um conjunto B chamado de conjunto dos bancários. Quando eu digo conjunto das pessoas que são advogados ou bancários, quando eu falo o ou, significa o quê? Que a pessoa pode ser advogado? Pode. Pode ser só bancário? Pode. Mas ele pode ser os dois? Esse que é o detalhe. O ou, ao contrário do que a gente pensa, quando eu digo ou, significa advogado, ou bancário, ou os dois, pessoal, ou ambos. O ou é ao contrário do que muita gente pensa, ele não é excludente, ou seja, ele não é exclusivo. Quando eu digo advogado ou bancário, significa que ele é advogado, ou ele é bancário, ou ele é advogado e bancário, tá certo? Então que você entenda que advogado ou bancário significa um ou outro ou ambos, joia? Vamos já entender quando é que é só um dos dois. Bem, se você trabalhar agora o conjunto E, ou seja, o conjunto interseção, conjunto das pessoas que são advogados e são bancários. Nesse caso, eu tenho uma conjunção. O que acontece? Eu digo que ele tem que ser advogado e tem que ser bancário. Nesse caso, eu teria exatamente essa região. Eu teria a região do grupo das pessoas que são ao mesmo tempo advogados e são ao mesmo tempo bancários. Ah, Pedro, agora eu estou entendendo a diferença. Então, que você entenda que o ou significa ou um, ou outro, ou ambos. E quando você diz o e, significa advogado e bancário. Então ele tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o conjunto das pessoas que estão nos dois grupos. Bem, mas e se eu quiser representar apenas os advogados? Ou seja, o conjunto das pessoas que são somente advogados. Nesse caso, pessoal, eu pegaria todos os advogados e tiraria essa região em que você tem bancário, porque eu não quero o conjunto de alguém que seja bancário, eu quero o conjunto daqueles que são somente advogados. Então, quando eu digo somente advogados, ou só advogados, ou apenas advogados, eu estou pegando o conjunto de todos os advogados, mas que não são bancários, então, ok? Da mesma forma, eu poderia trabalhar o quê? Conjunto das pessoas que são somente bancários. Ou seja, eu pego o conjunto dos bancários, que incluem todos, e excluo os advogados. Aí eu estou pegando o conjunto das pessoas que são somente bancários. Ou seja, eu represento por B menos A o conjunto dos bancários, tirando menos o conjunto dos advogados. Então aí sim eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados, mas não são bancários. Legal? Bem simples, né, gente? Vamos continuar aqui. Agora eu cheguei no momento chave, que é quando eu tenho dois conjuntos exclusivos. Ou seja, eu digo que eu quero o conjunto das pessoas que são somente advogados ou somente bancários. Então eu uso o ou. Ah, Pedro, essa é a diferença do ou simples para o ou? Sim. Quando eu digo ou, eu estou falando ou um, ou outro, ou ambos. Mas quando eu digo ou, eu estou querendo dizer ou um, ou outro, mas não ambos. Olha como é que ficaria minha representação. Esse é o conjunto dos advogados, mas que não são bancários. E esse é o conjunto dos bancários, mas que não são advogados. Então, quando eu trabalhar com conjunto daqueles que são advogados ou bancários, eu estou pegando a união, ou seja, eu estou pegando o conjunto de todas as pessoas e desses eu estou tirando aqueles que são advogados e são bancários. E aí eu sobra o quê? Apenas advogados ou apenas bancários.
Tá joia? Ficou bem claro isso aí? Anota isso aí que isso é importante. Muito bem. Quando você diz conjunto complementar, o complementar eu vou associar com a palavra não. Ou seja, eu vou pegar o conjunto das pessoas que não são advogados. Pessoal, mas tem um detalhe. Quando eu digo que você não é advogado, significa o quê? Que você tem que ser bancário? Não. Quando eu digo que você não é advogado, você pode ser bancário ou não. Então, o conjunto dos que não são advogados, eu vou dizer que em relação ao conjunto universo, ou seja, o conjunto de todas as pessoas que estão sendo analisadas de um grupo, eu pego os não advogados. Eles podem ser bancários, contanto que eles não sejam advogados, ou eles podem estar aqui, ou seja, nem advogados, nem bancários. Certo? Mas não pode ser advogado. Eu posso representar com CA esse complementar de A, ou seja, o que falta para o A completar o resto do conjunto. Por isso, a ideia de complementar de A. E aí você tem conjunto universo menos o conjunto A. Eu também poderia representar por o conjunto A e uma barrinha em cima. Isso aí significa o quê? Tudo que não é advogado, é o complementar, ok? Joia. Bom, então vamos avançar. Pessoal, agora eu queria fazer umas observações muito interessantes com 3 conjuntos. Quando a gente pergunta na hora de uma prova, a gente pergunta assim, conjunto daqueles que são somente advogados e bancários? Então eu começo a fazer uma série de perguntas que podem confundir o aluno. Então eu vou fazer um exemplo com 3 conjuntos. Vamos supor que eu tenha conjunto A, B e C. Aí eu digo, conjunto daqueles que são advogados ou bancários. C seria, por exemplo, o conjunto dos contadores. Quando eu tenho conjunto das pessoas que são advogados ou bancários, eu estou querendo o quê? Aqueles que são advogados, são bancários, são os dois, mas independente de ser contador ou não. Eu tenho um grupo de advogados, bancários e contadores. Eu pergunto, uma pessoa pode ser ao mesmo tempo advogado, bancário e contador? Nada impede. Ele pode ser somente advogado, somente bancário, somente contador? Pode, como pode ser 2 deles. Então, quando eu digo advogado ou bancário, eu estou pegando a união do A e o B, independente de ter ou não ser, ou seja, independente dele ser ou não contador. Agora, cuidado, se eu perguntar, conjunto das pessoas que são somente advogados ou bancários, ou eu poderia dizer apenas advogados ou bancários, você pegaria quem, gente? Você pegaria esse grupo, olha que legal. Você pegaria o grupo de todo mundo que é advogado ou bancário, mas ele é somente advogado ou bancário. Então eu pego todo mundo, advogado ou bancário, e excluo o grupo C, ou seja, a união menos a interseção, menos o grupo C, ou seja, todo mundo que é do grupo C fica excluído. Portanto, somente advogados ou bancários, eu excluo aqueles que são contadores. Olha que legal, e é muito sutil. O CESP gosta de cobrar muito esse tipo de situação, de jogar pessoas que são somente advogados, pessoas que são somente contadores, ou seja, usar o somente, o apenas, e aí você tem que saber trabalhar bem. Agora, Pedro, e se eu dissesse pessoas que são advogados e são bancários? Nesse caso, advogados e bancários, eu pegaria o conjunto dos advogados, certo? Interseção com o conjunto dos bancários, independente dele ser ou não contador. Então é grupo dos advogados e bancários. Por outro lado, se eu perguntasse grupo das pessoas que são somente advogados e bancários, aí você pegaria conjunto dos advogados junto com o conjunto dos bancários, quer dizer, interseção dos dois, mas você não pegaria aqueles que são contadores, porque eu disse conjunto das pessoas que são somente advogados e bancários. Esse é o grande detalhe. Tá joia? Bom, então vamos fazer algumas questõezinhas, uns 2 exercícios, para a gente consolidar esses assuntos. Olha, é certo que depois que nós terminarmos essa sessão de conteúdo, nós vamos ter uma outra sessão só de exercícios posteriormente, depois da aula 10, ok? Vamos em frente. Quando você fala de relações, para eu trabalhar com os exercícios, é muito importante você entender essa relaçãozinha, que quando eu somo o conjunto dos
O número de elementos do conjunto A. Quando eu conto os elementos do conjunto A, eu estou contando alguns elementos de B. Quando eu conto os elementos de B, eu estou de novo contando os elementos de A. Então essa interseçãozinha, ou seja, o número de elementos de A e B está sendo contado 2 vezes. O que você vai fazer então? Eu vou dizer que o número de elementos de A união B será o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção. Por que menos a interseção? Porque quando eu contei os elementos de A, você contou B. Quando você contou os elementos de B, você contou os elementos de A, que fazem parte da interseção. Então a interseção foi contada 2 vezes. Portanto, a gente tem que excluir. Ok? Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Dentre um grupo de N alunos que estudam para concursos, sabe-se que 40 têm aulas presenciais, 70 assistem videoaulas, 20 utilizam os 2 métodos, 10 estudam sozinhos. Determine o total de alunos do grupo. Muito bem, gente. Depois da leitura da questão, vamos então resolver de 2 maneiras para você compreender melhor. A primeira solução seria o seguinte: eu vou fazer um diagramazinho que eu boto o número de pessoas que assistem aulas presenciais, número de pessoas que assistem através de videoaulas. Então o que é que eu vou fazer? O objetivo é começar sempre pela interseção. Obrigatoriamente eu tenho que começar o diagrama pela interseção. Como ele disse que existem 20 pessoas que assistem aos 2 métodos, então eu começo colocando o 20 aqui. Ou seja, 20 pessoas que assistem aos 2 métodos, ou seja, videoaulas e presenciais. Em seguida, ele diz pra gente que existem 40 pessoas que assistem apenas através de aulas presenciais. Se são apenas aulas presenciais, eu vou dizer 40 pessoas assistem aulas presenciais, é porque tem 20 pessoas que assistem somente a aulas presenciais. Pedro, por quê? Porque quando eu digo 40, eu estou incluindo todas as pessoas que assistem aulas presenciais, inclusive aquelas que também assistem a videoaulas. Ah, Pedro, estou entendendo. Então quer dizer que a maioria das pessoas quer colocar o 40 aqui, mas entenda que 40 é o todo. Como eu já comecei colocando 20 aqui, portanto eu posso dizer que 20 pessoas estudam apenas através de aulas presenciais. Ele disse também que 70 pessoas assistem a videoaulas. Quando eu digo que eu assisto a videoaulas, não significa que eu não assista aulas presenciais. Então, no momento que eu tenho 70 é o total de pessoas que assistem a videoaulas, eu tenho que 50 assistem somente a aulas através de videoaulas. Legal? Em seguida, ele disse que tem um grupo de 10 pessoas que não assistem a aulas nem presenciais, nem através de videoaulas. Como esse grupo de 10 não está nem no P nem no V, ele vai ficar fora do grupo. Ou seja, o total de pessoas que estudam para concurso é 20 mais 50 mais 10, total de 100 pessoas. Ok? Gente, inclusive essa questão ela poderia ser uma questão de forma percentual. Afinal de contas, nós temos um grupo de 100. Então, eu poderia dizer que eram 20 pessoas para 100, ou seja, 20%. Aqui também seria 20%, 50% e 10%. Quer dizer, a questão poderia trabalhar de uma forma percentual, em vez de ser com números absolutos. Ok? Vamos resolver essa mesma questão de outra maneira? Vamos lá. Eu posso trabalhar da seguinte forma. Lembre-se que eu falei para vocês que o número de pessoas que fazem parte de A ou B, ou seja, o conjunto união, é o número de pessoas que fazem parte do grupo P, mais o número de pessoas que fazem parte do grupo V, menos a interseção. Por que menos a interseção, Pedro? Porque eu conto ela 2 vezes. Ora, então o número de pessoas que fazem parte de P ou V é número de pessoas que assistem aulas presenciais, 40. Número de pessoas que assistem através de videoaulas, 70. E 20 é o número de pessoas que assistem aos 2 métodos. Quando eu conto os 40, eu conto os 20. Quando eu conto 70, eu conto os 20. Por isso que a gente desconta uma vez e você vai ter 40 mais 70 menos 20, 90. Então, N, observe que 90 não é o total de pessoas do grupo, porque ainda restam as 10 pessoas que não assistem a nenhum dos métodos. Então, 90 mais 10, aí sim, total de 100 pessoas. Legal, né, pessoal? A matemática é muito linda, muito gostosa de se estudar. Vamos para um próximo exemplo. Considere que os livros L, M e N
foram indicados como referência bibliográfica para determinado concurso público. Uma pesquisa realizada com 200 candidatos que se preparam para esse concurso, usando esses livros, revelou que 10 utilizaram somente o livro L, 20 utilizaram somente o livro N, 90 utilizaram o livro L, 20 utilizaram os livros L e M, 25 utilizaram os livros M e N, 15 utilizaram os 3 livros. Considerando esses 200 candidatos e os resultados da pesquisa, julgue os itens seguintes. Muito bem, vamos avançar. Nesse caso, eu tenho 3 conjuntos. O conjunto daqueles que leram o livro L, conjunto daqueles que leram o livro M, conjunto daqueles que leram o livro N. Perceba que ele disse um conjunto de 200 pessoas que leram esses livros. Então, eu tenho claramente a ideia de que nenhum aluno não leu nenhum livro. Ou melhor, que todos leram pelo menos um livro desses 200 candidatos. A primeira ideia foi que ele disse que 15 utilizaram os livros L, M e N, que é como eu falei para vocês anteriormente. Nós temos que obrigatoriamente começar pela interseção. E a interseção é 15, ou seja, eu tenho 15 pessoas que estão em todos os conjuntos, ok? Em seguida ele disse que 25 utilizam os livros L e M. Gente, quando eu digo L e M, eu estou incluindo essa turma que leram L, leram N, mas eles podem também ter lido M. Então, quando 25 leram L e M, é porque 10 leram somente L e M. Perceberam a ideia? Ora, em seguida, você tem 20 que utilizaram L e M. Quando eu digo que 20 utilizaram L e M, é porque eu tenho um grupo de 5 que utilizaram somente o L e o M. Afinal de contas, somando isso aqui tudo, é que eu vou ter 20. Joia? Em seguida, ele diz que 10 utilizaram somente L. Opa, aí sim é importante. Quando 10 utilizaram somente L, aí sim, esse 10 é esse daqui. Eu não disse que 10 utilizaram L, eu disse que 10 utilizaram somente o L. Então ninguém desses 10 utilizou o M e utilizou o N. Esse é o detalhe importante. Em seguida ele falaram que 90 utilizaram o livro L. Olha a diferença. Nesse caso, como 90 utilizaram L, é porque 90 é isso aqui tudo. 15 mais 5 mais 10, está faltando quanto? Está faltando 60 para completar os 90. Ah, Pedro, agora eu estou entendendo. Então, 60 tem que ser o quê? A soma. 90 tem que ser 60, mais 15, mais 5, mais 10, é que tem que dar o L. Para fechar a ideia, ele diz que 20 utilizaram somente o N. Como aqui já tem 10, aqui tem 15, aqui tem 60, ficam faltando o quê? Essas 20 pessoas que utilizaram somente o N. Então, eu posso agora somar todo mundo. Ó. Esse aqui já dá 90. Esse aqui com mais 10, 100, com mais 20, 120. Gente, se tem 120 que estão em L ou em N, exatamente 80 pessoas, eu concluo que 80 pessoas leram somente o livro N. Ok? Então agora, a partir de agora sim, vamos julgar essas questões. O que ele pode pedir? O CESP, ele faz você montar a questão, e em seguida faz você julgar as questões. Ou seja, ele vai dando afirmações e você tem que colocar como certo ou como errado dessa forma. 80 pessoas utilizaram somente o livro M. Certo ou errado? Certo. 80 pessoas utilizaram somente o M. Exatamente esse grupo de 80 aqui. Em seguida ele falou, 110 utilizaram o M. Olha a diferença, 80 utilizaram somente o M. Mas quando eu digo que 110 utilizaram o M, eu estou incluindo qualquer pessoa que utilizou o M, tendo lido ou não o N também. Então também está correta essa afirmação. E finalmente, 90 utilizaram pelo menos 2 livros. Gente, quando eu digo pelo menos 2 livros, significa o quê? Que eu li ou o A, ou o L e o M, ou L e o N, ou leu os 3. Então, no caso, o conjunto das pessoas que utilizaram pelo menos 2 livros, 60 mais 5 mais 15 mais 10, exatamente 90. Então, realmente 90 pessoas leram pelo menos um dos livros. 20 utilizaram os livros L e M. Gente, quando eu digo que 20 utilizaram L e M realmente 5 com 15,
20, assim como ele disse na questão. E se eu dissesse 5 utilizaram somente, olha a palavrinha, somente L e M, então também está correto, seria esse grupo aqui de 5 pessoas que utilizaram somente L e M, certo? E finalmente eu podia dizer que 180 utilizaram L ou M. Quando eu digo L ou M, é qualquer pessoa que leu L ou M, só não pode ser essas 20 que leram somente o N. E, finalmente, 95 utilizaram somente, olha a palavrinha, somente L ou M, tá certo? Somente L ou M, aí ele inclui todo mundo que leu L, leu M, mas não leu o conjunto, não leu o livro N, ou seja, não pertence ao conjunto N. Joia? Tranquilo? Então, gente, é isso aí. Até o nosso próximo encontro. Eu te vejo. Que a força esteja com você. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos novamente agora, nossa web aula 7. Vamos trabalhar a continuação daquele assunto dos diagramas lógicos. Agora sim, dando um enfoque muito direcionado para o raciocínio lógico. Quer dizer, a gente vai falar sobre os diagramas lógicos, como nós vamos relacioná-los, como nós vamos falar o algum, todos, nenhum, mas representando através de diagramas. Tá certo? Então, por isso que foi importante você entender bem aquele conjunto união, conjunto interseção, conjunto de diferença, para poder a gente agora, a partir de agora, representar através de diagramas, ok? Pessoal, primeira coisa, quando você fala do algum, quando você disse algum advogado é bancário, se você pegar algum advogado é bancário, o que é que significa isso? Que existe pelo menos uma pessoa que é advogado e é bancário ao mesmo tempo. Eu tenho um grupo de pessoas e eu digo, algum advogado é bancário. Quando eu falo algum advogado é bancário, é o mesmo que está dizendo o quê, pessoal? Que existe pelo menos um advogado que seja bancário. Existe pelo menos um advogado que é bancário. Ou seja, pelo menos um advogado é bancário é equivalente a dizer algum advogado é bancário. Então, equivalência significa o quê? Significam duas frases, duas proposições que têm absolutamente o mesmo valor lógico. Ou seja, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Quando uma é falsa, a outra é falsa. Vamos entender isso bem direitinho, essa história de equivalência? Quando você fala de equivalência, vamos supor que você chega e diga, João é honesto. Quando você diz que ele é honesto, é absolutamente a mesma coisa de dizer que ele não é desonesto. Então, dizer que uma pessoa não é desonesta é absolutamente a mesma coisa de dizer que ela é honesta. Então, essas duas frases, João é honesto e João não é desonesto, são equivalentes. Tudo bem? É importante entender a diferença de equivalência para implicação. Se eu, por exemplo, digo Maria é bonita. Se a Maria é bonita, não significa, ou melhor, significa que ela não é feia. Mas se a pessoa não é feia, não quer dizer que ela é bonita. Então, quando eu digo Maria é bonita, implica que ela não é feia. Mas se a Maria não é feia, não significa que ela é bonita. De repente, se ela não é feia, ela pode ser gente boa, né? Ela pode ser simpática, mas não significa que ela seja bonita. Então, Maria não é bonita, não significa que ela não é feia. Mas se ela não é feia, não quer dizer que ela é bonita. Assim como se Eduardo não é gordo, não quer dizer que ele é magro. Eduardo não é pobre, não significa que ele é rico. Eduardo não vamos supor, não é honesto. Aí significa que ele é desonesto. Eduardo não é culpado, então ele é inocente. Então, existem situações que não existem extremos. Ou melhor, que não existem intervalos. Como, por exemplo, entre feio e bonito, existe um intermediário.
Entre gordo e magro existe um intermediário. Entre alto e baixo existe um intermediário. Agora, entre aprovado e reprovado, quem não é aprovado é porque foi reprovado. Quem não é honesto é porque é desonesto. Quem não é culpado é porque é inocente. Certo? Quem não está vivo é porque está morto. Então, nesse caso, existem situações como questão fácil e difícil. Se não é fácil, não quer dizer que é difícil. Tá certo? Então, muito cuidado para entender o conceito de equivalência. Equivalência tem absolutamente o mesmo valor lógico. Então, quando eu digo algum advogado é bancário, é absolutamente a mesma coisa de dizer que existe pelo menos um advogado que é bancário. Existe também outra maneira de representar, que é com a palavra existe. Existe um advogado que é bancário. É aí que entra esse símbolo, que é esse ezinho invertido. Esse ezinho significa existe. Então, existe advogado que é bancário. Ou seja, há pelo menos um advogado que é bancário. Ou melhor, algum advogado é bancário. Tá joia? Então, essa é a ideia do algum. Existe pelo menos um, ok? E você tem agora o quê? Tem o nenhum. Gente, nenhum, dizer que nenhum é dizer que não existe. Ou melhor, nenhum advogado é bancário. Como é que eu represento isso através de diagramas? Eu coloco o conjunto A, eu coloco o conjunto B, mas não pode haver interseção entre eles. Por quê? Porque nenhum advogado é bancário. Ou melhor, não há advogado que seja bancário. Ou todo advogado não é bancário. Dizer que nenhum advogado é bancário é a mesma coisa de dizer que todo advogado não é bancário. Por quê, Pedro? Porque se todo advogado não é bancário, é porque não existe um advogado que seja bancário. Então, quando a gente diz o nenhum, não há interseção entre o A e o B. Quando eu digo algum, é porque existe pelo menos um. Ficou bem clara essa diferença? Vamos lá, vamos avançar. Então, não há advogado bancário, nenhum advogado é bancário, não existe advogado bancário, né? Ou todo advogado não é bancário, são equivalências de nenhum advogado é bancário. Certo? Vamos avançar. Agora eu posso trabalhar com todo. Se eu chegar e disser que todo advogado é bancário. Gente, quando eu digo que todo advogado é bancário, eu estou querendo falar o quê? Eu estou querendo falar para você que nenhum advogado não é bancário. Que não há advogado que não seja bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Entenda que quando eu digo que nenhum advogado é bancário, ou quando eu digo que não há um advogado que não seja bancário, eu estou dizendo absolutamente a mesma coisa de dizer que todo advogado é bancário. Observe que na nossa representação nós colocamos o conjunto A dentro do conjunto B. Aí eu queria que você tomasse um pequeno cuidado. Se eu chegar e disser para você que todo advogado é bancário, eu não estou falando que todo bancário também é advogado, não. Cuidado. Pode haver bancário que não seja advogado. Então eu disse apenas que todo advogado é bancário. Mas significa que todo bancário é advogado? Não. Muito cuidado com isso aí. Então dizer que todo advogado é bancário é que não há um advogado que não seja bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Vocês devem estar reparando esse símbolozinho que é um A de cabeça para baixo. Ou como, se você quiser, um Vzinho cortado. Esse símbolo é lido como para todo, ou qualquer que seja. Ou seja, qualquer que seja o advogado, ele será sempre bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Então, são equivalências dizer essas frases e essas. Ok? Mas uma vez entendida a equivalência, é de fundamental importância agora entender o que? A negação, gente. Entender a negação. E a negação de todas essas frases nós vamos trabalhar da seguinte forma. Negação é um assunto muito importante. Negação, ao contrário do que muita gente pensa, negação não significa o antônimo. Porque a pessoa diz assim, João é rico. Qual é a negação de João é rico? João é pobre. É errado. Não é isso. Se o João não for rico, quer dizer que ele é pobre? Não. Se ele não é rico, ele pode ser classe média. João não é alto, não quer dizer que ele é baixo. Ele pode ser mediano.
João não é gordo, não quer dizer que ele é magro. Ele pode ser, ser uma pessoa bem feita sem ser gordo nem ser magro. Então, cuidado que quando você diz Maria não é bonita, como eu tinha dado aquele exemplo, se a Maria não é bonita, não quer dizer que ela é feia. Ela pode ser gente boa, pode ser simpática, pode ser legal, né? Então isso aí não significa que ela, se uma pessoa não é bonita, não é imediatamente feia. Então, negação significa o que é preciso acontecer para que eu esteja mentindo. Então, na hora que eu chego para você e digo, João, digamos, não foi aprovado. E nesse caso você pode dizer que ele foi reprovado. João não é honesto, então a negação é João é desonesto. Agora, Pedro, se eu dissesse João é rico, qual é a negação? João não é rico. Simplesmente, João não é rico. Eu não precisaria criar o antônimo, o oposto, o mais extremo. Não, é o mínimo necessário para que eu esteja mentindo. Certo? Então agora vamos particularizar porque a gente está trabalhando. Quando eu digo algum advogado é bancário, se eu digo que algum advogado é bancário, isso aqui significa o quê? Significa negação de algum advogado é bancário. A negação de algum advogado é bancário se algum advogado é bancário, é porque eu estou afirmando que existe pelo menos um advogado é bancário. Para eu estar mentindo, é preciso o quê? Que nenhum advogado seja bancário, pessoal. É preciso que nenhum advogado é bancário. Se eu chego e digo, olha, pelo menos um dos alunos pelo menos um aluno dos alunos irá à praia. Se eu digo que pelo menos um vai à praia, para eu estar falando a verdade, basta que um vá. Mas para eu estar mentindo, é preciso que ninguém vá. Tá certo? Eu costumo até dizer que as pessoas erram no cotidiano quando elas dizem assim, e aí, como é que foi a festa? Tal, pergunto para um grupo de amigos, aí a pessoa diz, rapaz, ninguém foi para a minha festa, ninguém. Aí diz, rapaz, mas eu estava na tua festa. Isso aí, aí diz, mas tirando você, não, e o Denis Gleice, não, tirando o Denis Gleice também, e a Aurisvânia, não, a Aurisvânia também, tirando vocês três, ninguém foi. Gente, peraí, se eu digo que ninguém foi, ninguém é ninguém. Para que eu esteja realmente falando a verdade, não pode ter ido um só convidado. Quer dizer, talvez só a pessoa, porque não é convidado. Mas, tirando ele, ninguém pode ir. Então, para que eu esteja mentindo, no caso quando eu digo algum aluno, algum advogado é bancário, para que eu esteja mentindo, é preciso que nenhum advogado seja bancário. Ok? Agora, Pedro, e quando você fala de nenhum advogado é bancário? Pessoal, eu digo assim, nenhum advogado é bancário, nenhum. Para eu estar mentindo, é preciso que haja pelo menos um advogado. Porque, ora, eu estou dizendo que não existe nenhum advogado é bancário. Para eu estar mentindo, basta que um só advogado seja bancário. Algumas pessoas pensam que quando eu digo que nenhum advogado é bancário, a negação é que todo advogado é bancário. Isso é um erro. O nenhum, aí a pessoa pensa todos, pensa que é o oposto, e na verdade não é. Quando eu digo que nenhum advogado é bancário, é mentira, basta que algum advogado seja bancário. Inclusive, pessoal, é bom ressaltar que esse tiozinho antes do P é uma proposição afirmativa. E não P, a gente lê não P, negação de P. Significa que não é verdade que nenhum advogado é bancário, ou seja, algum advogado é bancário. Tá certo? Algum advogado é bancário. Bom, e com relação ao todo, né? Quando você fala assim, todo advogado é bancário. Se eu afirmo que todo advogado é bancário, é uma afirmação. Para que eu esteja mentindo, é preciso que aconteça o quê? Olha só, eu estou afirmando que todo advogado é bancário. Para que eu esteja mentindo, basta que pelo menos um advogado não seja bancário. É a mesma coisa de eu chegar numa sala de aula e dizer, olha, gente, todos os alunos dessa sala, todos, sem exceção, irão passar no concurso. Para que eu esteja mentindo, é preciso que ninguém passe? Não.
Basta que um só aluno não passe para que eu esteja mentindo. Né? Eu disse, gente, todo mundo, todos vão passar no concurso. Aí depois chega um aluno apenas para mim e diz, poxa, Pedro, você mentiu para mim? Eu digo, por que eu menti? Porque só eu não passei da turma. Eu menti? Menti. Por quê? Porque eu afirmei que todos iriam passar. E no momento que eu digo que todos iriam passar é uma afirmação, e alguém chega e diz que eu estou mentindo, significa dizer o quê? Que somente um mentiu, ou melhor, somente um não passou para que eu esteja mentindo, tá bom? Então a negação de todo advogado é bancário é, pelo menos um advogado não é bancário. Tá certo? Pelo menos um advogado não é bancário, basta que um, e somente um, seja. Tá certo? Bem, gente, então esse assunto é de fundamental importância e com certeza mais tarde nós vamos ver de novo para fazer exercícios, trabalhar e lapidar esse assunto, ok? Tenha um dia maravilhoso e que a força esteja com vocês.